Muito bem. Na aula de hoje, vamos falar como fazer perguntas no passado. O tipo de perguntas que nós vamos falar nesse vídeo são aquelas perguntas que eu vou responder sim ou não. Então, aqui nós temos já um exemplo. Did you go out? Você saiu? No, I didn't. Não. Aqui eu vou traduzir como eu não saí. Nós vamos seguir o mesmo critério que a gente utilizava quando a gente estava fazendo frases no presente, no simple present. Por exemplo, eu podia perguntar, do you play soccer? Você joga futebol? A minha resposta seria, yes, I do. Ou, no, I don't. A diferença é que no simple present, quando nós falávamos com o personagem he ou she, algo equivalente a ele ou ela, nós tínhamos que mudar essa frase para, ao invés de usarmos o auxiliar do, nós iríamos usar o auxiliar does, dessa forma. Exemplo aqui, does he play soccer? E aí a resposta também obedeceria essa regra, usaríamos aqui o auxiliar does. Lembrando, gente, que esse auxiliar, ele é uma palavrinha que ela tem uma função, ela não tem uma tradução, ela não tem um significado. Então, embora o verbo do, quando ele se apresenta na frase como verbo principal, nós vamos traduzi-lo como fazer, por exemplo, do homework, fazer o dever de casa, quando ele se apresenta na forma de auxiliar, ele não é nada, porque no português nós não temos nada parecido com isso, nós não temos essa função do verbo auxiliar. Isso não existe no português. Por isso não tem como a gente traduzir, tá? Sendo que, como é que eu vou saber se o do aqui é verbo fazer ou não é? É só a gente observar a formação dessa frase. Se é uma pergunta, o do, como auxiliar, ele vai estar na frente do sujeito. Igual aqui. Do, you, na frente do sujeito. E o verbo principal, aquele que realmente eu vou traduzir, está depois do sujeito. Verbo play. Então, aqui em português, eu traduziria você joga futebol. Ok? Mesma coisa com does. E agora, nós vamos observar que vai acontecer a mesma coisa com o did. O did, ele é o auxiliar do passado. Então, ele vai funcionar igual a gente trabalhou aqui. Só que agora a gente vai trabalhar no passado. Vocês vão ver que a frase vai ficar praticamente igual, só que o uso do did faz com que eu interprete essa frase como uma frase no passado. Exemplo, did I eat? Eu comi. Resposta, yes, you did, sim. Você comeu. Eu vou traduzir isso daqui com o verbo que eu tenho em português. Eu não tenho auxiliar did no português, então eu vou traduzir como se esse verbinho aqui estivesse na resposta, tá? Isso é uma questão de tradução. A questão do uso no inglês é bem mais simples. Sempre que nós tivermos um verbo auxiliar aqui na frente do sujeito numa pergunta, você vai responder yes, vai usar um pronome que vai combinar aqui com o personagem que nós falamos na pergunta e vai concluir a sua resposta usando o mesmo auxiliar que foi utilizado aqui na frente. Isso vale para todas as perguntas em inglês, em qualquer tempo, presente, passado, futuro, não importa. A formação dessas perguntas e a formação desse tipo de resposta é sempre igual. Ok? Como aqui nós estamos usando o auxiliar did, é ele que vai aparecer aqui na nossa respostinha. No, you didn't. Então, se alguém me pede assim, professora, traduz para mim. No, you didn't. Eu não tenho como traduzir essa frase. Eu estou dizendo que não, você não fez alguma coisa, mas eu não sei o que. Para que eu possa traduzir isso completamente, eu preciso saber qual foi a pergunta. Ok? Seguindo. Lembra que nós falamos nos últimos vídeos que no Simple Past não existe mudança em relação ao sujeito? Aqui no presente, quando era he, she ou it, nós tínhamos que usar does. Nas frases afirmativas, colocávamos S. Aqui no passado, nada muda.
Essa regra que nós usamos aqui para o pronome I, nós vamos usar com qualquer outro sujeito. Não vai ter mudança. Did you eat? Você comeu? Aí você vai responder sim, eu comi, ou não, eu não comi. Did he eat? Estou perguntando se ele comeu. A frase vai ficar sempre igual. Não importa quem seja o sujeito. A formação da frase é sempre a mesma, ok? Então, para concluir, como que é mesmo a formação desse tipo de pergunta no passado? Vamos colocar did antes do sujeito e depois do sujeito o verbo, a ação que eu estou perguntando se alguém fez. E essa ação, esse verbo, vai vir na forma base, não vai vir no passado, vai vir na forma normal. O fato de eu ter utilizado aqui o auxiliar no passado já faz com que essa frase toda fique no passado. Eu não preciso jogar o verbinho também para o passado. Agora vamos praticar. Complete essas perguntas e essas respostas seguindo o que nós fizemos ali na número 1. Já posso corrigir? Let's go. Number 1. Did you wear a dress to the party? No, I didn't. Você vestiu um vestido para a festa? Não. E aqui eu usei o didn't. Então, vou traduzir como, não, eu não vesti. Antes do Carlos, eu vou colocar o quê? Did. E depois, o verbo normal, sem conjugação, sem fazer nenhuma alteração. Resposta. Se a resposta aqui é no, eu vou pegar o did e vou acrescentar aquele finalzinho da negativa. Ó. Didn't. Quando a frase é afirmativa, eu vou montar a pergunta da mesma maneira, começando com did, antes do sujeito, depois do sujeito o verbo sem nenhuma alteração, e em seguida eu vou colocar na resposta o did. Negativa didn't, afirmativa apenas o did. Tá aqui na number 2, eu perguntei, did Carlos call his grandpa this morning? No, he didn't. O Carlos ligou para o avô dele essa manhã? Não, ele não ligou. Number 3, did they wash the dog last weekend? Yes, they did. Eles lavaram o cachorro, deram um banho no cachorro no último fim de semana? Sim, eles deram. Did Hannah send you a message last night? Yes, she did. A Hannah mandou uma mensagem para você ontem à noite? Sim, ela mandou. Did you get a new cell phone for your birthday? Yes, I did. Você ganhou um novo celular no seu aniversário? Sim, eu ganhei. Did it rain this morning? No, it didn't. Choveu hoje de manhã, nessa manhã? Não, não choveu.